A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, a você, meu irmão, a você, meu amigo, que, aleluia, se deparou com este vídeo. Que Deus abençoe sua vida grandemente, aleluia. Sempre costumo, aleluia, fazer uns vídeos não muito longos. Meu objetivo aqui é ler uma palavra e tirar lições daquilo que os homens passaram na época, nas suas épocas, para a nossa vida aqui. Louvado seja Deus. Que esta palavra venha edificar a sua vida, a sua vida espiritual. Que você possa aprender com o erro dos outros, né? Que isso é ser sábio. Amém? Nós vamos ler uma palavra bem conhecida no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tenda. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados no ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe o tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando as seguintes instruções ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte:
Por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flecha da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubissete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? E ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Queridos irmãos, meu amigo, a você que está aí assistindo a este vídeo, o que podemos aprender aqui? Primeiro, era tempo de Davi, como rei, estar na guerra. Ele era para estar guerreando e ele resolveu ficar no palácio. E quando nós temos uma missão e nós não executamos essa missão, é exatamente, irmão, onde o diabo ele age, onde o diabo ele ataca. Então devemos sempre estar em vigilância, pois o inimigo é astuto. Observe que Davi, ao estar ali em casa, e ele começa a passear no seu palácio, e ele vê uma mulher tomando banho. Os olhos, a mente, a fraqueza do ser humano impulsionou ele a desejar aquela mulher. E ele não se importou que aquela mulher tinha um marido. E ele chama a mulher, deita com a mulher, enquanto que o marido estará guerreando, está na guerra, né, para proteger ele como rei, para dar vitória ao povo de Deus. Bom, Davi deita com esta mulher, a Bíblia diz que esta mulher fica grávida, e ele fica preocupado com isso e manda chamar Urias. Quando Urias chega, a fidelidade desse homem era muito grande com seu senhor. Ele não consegue ir para a casa dele, porque ele sabia que a guerra estava lá, a peleja estava lá, estavam precisando dele, e ele não queria estar em casa, ele queria estar na guerra para defender o rei e o seu povo. Quando Davi fica sabendo que ele não vai para casa, aí que ele se preocupou. Ele faz um banquete, embriaga a Urias, mesmo assim Urias não vai para casa, servo fiel. O que é que ele faz? No outro dia ele faz uma carta para que o próprio Urias levasse para Joabe. E esta carta tinha a finalidade de colocar Urias na frente da batalha, onde tivesse mais perigoso, para que matasse Urias. Mas observe, irmãos, que tudo isso que Davi estava fazendo, Deus estava contemplando.
Deus estava vendo. O que eu quero te dizer é que tudo que a gente faz debaixo dos céus, não temos como esconder de Deus. Deus vê tudo. E aí agora, mesmo ele como rei, né, mesmo ele sendo escolhido, você observe que viria as consequências do seu pecado, da sua falha. Pois Deus vai enviar um profeta até ele e vai determinar algo dolorido, porque a mulher está grávida do filho dele e Deus não vai deixar essa criança viver. Por mais que ele jejuou, por mais que ele orou, Deus não deixou esta criança viver. Para isso, para ele, como um pai vendo, né, um filho ali, ele queria e Deus não permitiu. Então a gente vê que não vale a pena o pecado, vale a pena a gente obedecer a Deus. Quando Deus te coloca em uma batalha, numa peleja, que guerra? A nossa guerra, irmão, é contra o diabo. A nossa guerra é lutar contra aquilo que o diabo quer que você faça, aquilo que o diabo quer que eu faça. Nós precisamos fugir do pecado, guerrear contra o pecado, não aceitar o pecado. Davi, no momento da vida, ele deixou que o pecado o dominasse. E aí veio as consequências do sofrimento de Davi, porque ele não vigiou. Então, que lição devemos tomar aqui? As guerras que Deus permite na nossa vida, nós não podemos fugir dela. Satanás está aguardando o momento certo de nos pegar, né, com armadilha, no momento que nós não estamos vigiando, no momento que eu e você não está orando, no momento que nós não estamos consagrando a nossa vida. Satanás aproveita exatamente as nossas fraquezas e investe nas nossas fraquezas. E veio para Davi grande tristeza, né? O rei escolhido por Deus agora tem que enfrentar uma tristeza terrível, um momento difícil da vida dele. Ele reconhece o seu pecado, ele cai em si, né? Quando você lê o Salmo 51, você vê ali como ele discorre esse salmo, né? Como ele começa, né, confessando que ele tinha pecado contra o Senhor. Então, meu amado, minha amada irmã, essas coisas servem para nós. Ei, a tua luta não é para lutando contra a carne, é contra Satanás. É o inimigo que prepara os laços, é o inimigo que prepara a armadilha para nós cairmos. Nós temos que guerrear contra ele. Quando Deus, aleluia, determina uma guerra para nós guerrearmos, nós não podemos fugir da guerra. Davi resolveu ficar em casa, no palácio. Davi resolveu, aleluia, parar naquilo que ele deveria estar fazendo. Era o tempo dele estar guerreando, era o tempo dele estar na guerra, e ele estava no palácio. Mas o que foi bom neste homem foi de reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falha diante de Deus. Deus leva um instrumento ao palácio, o profeta Natã, para revelar a ele o que ele fez e puni-lo. Então, meus amados e queridos irmãos, devemos lutar contra o pecado, pedir ao nosso Deus a bondade e a misericórdia, porque o inimigo, ele vai exatamente nos atacar nas nossas fraquezas. Pode ter certeza que o inimigo sabe as tuas fraquezas e ele vai atacar você nas suas fraquezas. Mas quando nós nos arrependemos, como Davi se arrependeu, desceu, se humilhou, Deus levanta Davi, Deus levanta o caído quando ele reconhece. Ele se arrepende dos seus pecados, mas não deixe de parar de lembrar disso. A guerra que é para você guerrear, você não pode estar fora dela.
vá guerrear a guerra que é para você guerrear, porque você guerreando, a vitória é certa. Deus vai te dar vitória. Deus não vai deixar você morrer nesta luta, pois essa prova, Deus vai estar com você. Não pare de lutar, mas não esqueça que a nossa guerra hoje é no mundo espiritual, é contra Satanás, é contra demônios. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus, revestir na consagração, na oração, no jejum, para resgatarmos almas que estão indo para o inferno, almas que estão condenadas aí, porque Satanás está levando. Você e eu somos um instrumento de Deus para resgatar essa pessoa de uma guerra espiritual, onde com as armas certas, você e eu, nós vamos vencer. Satanás, ele não quer que você guerreie contra ele, ele quer que a gente cruze os braços e fique olhando. Jesus te chamou para uma missão, para guerrear contra as obras de Satanás, para fugirmos do pecado. E isso ele vai nos capacitar no momento que a gente se dispõe ao quê? A jejuar, a orar, a se consagrar. Então que nesta lição de Davi, que ele deixa, olha bem a fidelidade de Urias. Urias foi fiel até a morte. Esse homem, com certeza, irmão, vai ter a recompensa lá na glória, pela sua fidelidade, pela sua sinceridade com o rei, com o povo, com a causa que ele estava à guerra. Hoje nós estamos numa guerra espiritual contra o diabo e os seus anjos caídos. Precisamos levantar a nossa cabeça e aprendermos através desses exemplos de homens de Deus, foram escolhidos por Deus e que caíram, alimentaram sua fraqueza. A palavra é para você não alimentar as suas fraquezas. Pelo contrário, você deve se alimentar da palavra de Deus, orando, jejuando, consagrando a sua vida. Seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Se afaste do mal. Abandone o pecado, abandone o vício, tudo aquilo que não agrada a Deus. Somos falhos, né? Sabemos disso, mas através de nós buscarmos, através da palavra, ler a palavra, consagrar, Deus vai te dar graça. Deus nos dá graça para afastarmos dessas obras de Satanás. Aquilo que o diabo quer que a gente peque. Porque o que afasta o homem de Deus? É o pecado. É o pecado que nos afasta de Deus. Então que você e eu possamos nos aproximar de Deus através de consagração, através de jejum, através de oração, através de santificar a nossa vida diante de Deus. Não deixar a guerra continua até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a guerra não é contra o homem, é contra o diabo. Que você possa pegar as armas certas para lutar, o capacete, louvado seja Deus, a armadura de Deus, para enfrentarmos a astuta cilada do diabo, onde ele veio para quê? Matar, roubar, destruir. Ele vai bagunçar, tirar a paz das famílias, levar as pessoas para o inferno, levar as pessoas para as drogas, para o fundo do poço, para desilusões. É isso que o inimigo veio. E nós, como fomos escolhidos por Deus, separados por Deus, nós somos instrumento de Deus. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos ficarmos parados, porque vem tentações. A mente parada, o diabo vai agir na nossa mente. Mas quando você está em oração, em jejum, consagrando a vida, buscando ao Senhor, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não vai destruir você, o diabo não vai destruir a sua vida. O Senhor, ele vai entrar com a providência, porque a palavra de Deus, irmão, nos fortalece. A palavra de Deus, aleluia, nos edifica. A palavra de Deus nos transforma quando nós cremos, quando nós damos lugar, quando nós obedecemos a palavra, as coisas acontecem na nossa vida. O Senhor entra com providência, o Senhor entra com milagre na nossa vida. Davi foi um homem especial, mas Davi, em certos momentos da vida dele, ele deu lugar à carne, e quando nós damos lugar à carne é um perigo,
porque aí, amado, o diabo vai aproveitar das nossas fraquezas e ele vai investir nas nossas fraquezas. Mas a palavra de Deus nos ensina a buscar a Deus, a orar, a jejuar. E quando a gente faz isso, na obediência, o milagre acontece na nossa vida. Que Deus abençoe. Não fuja da guerra. Não dê as costas para a guerra. A guerra nossa é contra o diabo. E com Cristo nós vamos vencer todas as guerras, porque maior é aquele que está em nós. Um grande abraço. Aqui o pastor Gerson com mais um vídeo para o YouTube. Deus abençoe. Obrigado a você, meu amigo, meu irmão, que sempre tem me ajudado no canal, dando um like, fazendo um comentário. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Glória ao Senhor dos Exércitos.